Dentre os ativos classificados entre A, B e C, então, uma vez que a matriz de criticidade foi realizada, os ativos foram classificados, o que nós fazemos com essa classificação? Esse resultado ele nos permite fazer o quê? Qual é o próximo passo? Para onde iremos com esta informação? Pois bem, todos os ativos classe A, eles receberão um apanhado, um pacote, uma quantidade, uma reunião de atividades de manutenção que são recomendadas para que estes ativos possam ser mantidos o máximo de tempo em operação. Por quê? Como que eu defino um ativo classe A? Voltando, são aqueles ativos cuja falha impacta, implica em danos, em impactos, né, em prejuízos bastante grandes, sejam eles na área de segurança, qualidade, produção ou custos, né, ou ainda meio ambiente, eventualmente em até mais de um desses. Portanto, são ativos que é preferível que nós os mantenhamos operando o máximo de tempo possível, ativos classe A. Os ativos classe B são aqueles que oferecem um menor impacto para a produção, para a qualidade, para os custos de manutenção, para a segurança e também para o meio ambiente. Mas não, o que não significa que eles não ofereçam algum tipo de impacto, algum tipo de prejuízo, algum tipo de custos relacionados a estes 5 critérios. E os ativos classe C, por fim, são aqueles que aí sim ou não oferecem ou o impacto que eles oferecem é muito pequeno. Uma vez, portanto, que nós temos a classificação dos ativos feita entre A, B e C, aqueles ativos que são classe A, como eu mencionei agora há pouco, são aqueles que oferecem os maiores impactos, são aqueles que, de algum modo, de alguma forma, tornam-se os ativos mais importantes para a empresa, porque são aqueles que mais impactam, são os mais impactantes no caso de falhas. Quantos ativos uma empresa possui classificado como um ativo A para a criticidade? Em geral, estes ativos eles corresponderão a 10% do total de ativos que uma empresa possui. Ou seja, se a empresa possui 50 ativos, 5 destes ativos, em média, serão classificados como ativos A. Portanto, são aqueles ativos que eu preciso manter em operação o máximo possível de tempo. Ou seja, para que estes ativos não fiquem parados, para que estes ativos operem pelo máximo de tempo possível, eu preciso lançar mão de atividades de manutenção que sejam capazes de garantir que o ativo mantenha-se operando. Portanto, vou lançar mão de planos de inspeção, adotaremos planos de manutenção preditiva, planos de manutenção preventiva. Até este ponto, exceto pela inspeção em si, que nós não detalhamos, a preventiva e a preditiva foram discutidas em aulas anteriores. Falamos que as preventivas são aquelas atividades de manutenção que ocorrem com base no tempo. Eu vou realizar a parada uma vez que o tempo foi atingido, tempo de operação, tempo que o ativo está funcionando, ou o componente. E a manutenção preditiva, as atividades de manutenção preditiva são aquelas que nós planejamos e executamos com base no nível de desgaste. Então, a gente está aqui preocupado, estamos monitorando o nível de desgaste. Toda vez que o nível de desgaste de um determinado componente atingir o limite indicado pelo fabricante, este equipamento, este componente, este item irá receber a sua manutenção preditiva. E o que vem a ser planos de inspeção? É muito comum a gente incluir planos de inspeção dentro do pacote manutenção preventiva. A gente acaba adotando os dois aí como sendo a mesma coisa, se referindo a um
como sendo o outro e ao outro como sendo o um. É muito comum esta confusão entre estes dois planos, que são distintos, mas, confesso, eles possuem interseções. Manutenção preventiva e manutenção preditiva, elas têm caráteres muito específicos. Uma vai tratar da substituição e do reparo de itens com base no tempo decorrido, com base no tempo que aquele equipamento, que aquele componente, que aquele ativo está em operação. E o outro vai monitorar o nível de desgaste, então vai saber se o desgaste ele está ainda longe de ser aquele desgaste que efetivamente apresenta problema, ou se já está próximo o suficiente de vir a falhar e comprometer o funcionamento do equipamento. A inspeção é aquela que permite fazer uma série de vistorias, de acompanhamentos que não necessariamente estão relacionados à preditiva e à preventiva, elas estão relacionadas a uma verificação da forma geral do equipamento. Então, eventualmente, se um mantenedor que realizou uma manutenção anterior ao reinício da operação de um ativo esquece uma ferramenta num local ali importante que pode implicar numa falha, seja um risco à segurança, seja uma falha que comprometa a integridade do equipamento. Esse tipo de situação, esse tipo de descuido, esse tipo de situação aí atípica, não vai ser detectada nem por uma atividade de manutenção preventiva e nem por uma atividade de manutenção preditiva. Vai ser sim verificada em uma inspeção. Eu vou inspecionar se após uma manutenção todas as proteções foram recolocadas, se todos os parafusos foram reapeitados, se o operador, se o mantenedor não esqueceu nenhuma ferramenta, se não tem mancha de óleo, não tem óleo que foi esquecido derramado próximo do equipamento. Então são cuidados que a gente acaba tendo e informações que nós conseguimos levantar com base em uma atividade de inspeção. De mesmo modo, ao final de cada dia de expediente, é comum que os operadores façam a limpeza dos seus postos de trabalho. E além da limpeza, a inspeção. Inspeção se não tem nada ali que quebrou durante o dia, se não tem nada fora de lugar, se não tem acúmulo de sujeira numa posição X, se o nível de óleo para lubrificar o equipamento está correto, se eu preciso engraxar, se eu preciso lubrificar alguma outra superfície, se é necessário fazer algum reapeito de parafusos. Esse tipo de cheque, esse tipo de confirmação é feito a partir de uma atividade de inspeção. Então, por mais parecidas que elas possam ser, são atividades distintas da manutenção preditiva e da manutenção preventiva. Tudo bem? Conseguiram compreender até aqui? Sim, professor. Show. Muito bem. Então, estes são planos aí bastante simples da gente compreender, uma vez que nós já vimos em detalhes manutenção preditiva, manutenção preventiva e agora esclarecemos a inspeção. Programas de confiabilidade. O que vem a ser programas de confiabilidade? Como eu mencionei, nós teremos uma aula que tratará especificamente deste conteúdo, manutenção centrada em confiabilidade. E lá no sexto semestre vocês terão uma disciplina que trata somente disso, manutenção centrada em confiabilidade. Para não ser repetitivo e não cansativo também, neste momento basta saber que programas de confiabilidade são aqueles que vão adotar uma série de estratégias dentro da manutenção para que o ativo ou os ativos que recebam como meta para a manutenção os programas de confiabilidade permaneça o máximo de tempo possível operando sem falhar, ou seja, completamente aderente
aquilo que se espera de um ativo classe A. Operar sem falhas, operar sem paradas. Quando o ativo ele opera sem falhar, nós dizemos que aquele ativo é confiável. A confiabilidade, se não me falha a memória, já falei isso para vocês, a confiabilidade nada mais é do que a probabilidade de um determinado ativo operar conforme as condições de projeto durante um tempo específico sem apresentar falhas. Portanto, programas de confiabilidade são atividades de manutenção, são ferramentas de manutenção que nós fazemos uso delas, das quais nós lançamos mão, para que o ativo tenha, no mínimo, o mesmo nível de confiabilidade que ele já apresenta, ou, o que é preferível, que esta confiabilidade seja aumentada ao longo do tempo. Portanto, conforme o ativo opera, as atividades de manutenção voltadas para o programa de confiabilidade garantam o aumento da confiabilidade do ativo. Aumento da confiabilidade significa aumento da probabilidade do ativo permanecer em funcionamento durante um tempo específico, durante um intervalo de tempo específico, conforme as condições de projeto, sem apresentar falhas. Então, isso vem a ser confiabilidade. Programas de engenharia de manutenção. Engenharia de manutenção, pessoal, é o que normalmente falta em boa parte dos projetos de equipamentos que são desenvolvidos. Falta na fase de projeto um olhar voltado para a manutenção. Durante o desenvolvimento, durante a proposição do equipamento, durante a idealização do equipamento, da máquina, falta alguém que olhe para a manutenção e diga: opa, aqui eu teria uma dificuldade para fazer manutenção, porque eu não tenho acesso, porque eu necessito ali de recursos que não necessariamente o operador terá disponível no momento da manutenção. Nesse ponto, eu preciso fazer uso de uma ponte rolante, então este equipamento precisa ser instalado em um ambiente que possua uma ponte rolante. Então, esse tipo de olhar voltado para a manutenção é o que muitas vezes carece no momento do desenvolvimento do projeto, que as pessoas não olham para a manutenção, estão acostumadas a olhar apenas para a solução física, solução ali em relação aos requisitos, atender os requisitos de projeto, atender as requisições técnicas, mas esquecem que aquele ativo um dia vai receber manutenção, um dia vai precisar passar por um processo de desmontagem, um processo de movimentação, deslocamento, e, portanto, não contemplam estas soluções na fase de projeto. E aí é aquela coisa, aquela situação em que quando o ativo entra em manutenção, que alguém precisa fazer algum tipo de reparo, sempre surge aquele comentário de: poxa, será que o cara que projetou isso aqui não pensou que ia ter necessidade de uma ferramenta especial, de um dispositivo, que eu não ia ter acesso para conseguir chegar aqui nesse ponto, alcançar um determinado componente? Para tirar um sensor que custa 20 centavos, eu preciso remover uma série de itens que faz com que um trabalho que demoraria 8 minutos demore 5 horas. Então, são cuidados desse tipo que, eventualmente, poderiam ter sido minimizados ou eliminados quando se tem o cuidado com a manutenção ainda na fase de projetos, quando a idealização do equipamento está sendo feita, portanto, lá na fase de engenharia, quando se pensa, quando se define o equipamento. Então, em programas de engenharia de manutenção são todas as estratégias possíveis de serem adotadas na fase de projeto, visando a manutenção. Então, aqui entram, por exemplo, algumas ferramentas das quais a gente lança a mão, ferramentas da qualidade, que nos permitem traçar planos como o PDCA, por exemplo, para podermos propor soluções no equipamento
que atendam às necessidades da manutenção e não apenas da produção. Por fim, não menos importante, programas de TPM. TPM é manutenção produtiva total, obviamente que do termo em inglês, por isso a inversão aqui da sílaba. Total Productive Maintenance, então manutenção produtiva total, que visa o quê? Assim como os programas de confiabilidade que eu mencionei há pouco, a manutenção produtiva total vai objetivar que o ativo opere sem falhas. Ele tem inclusive um slogan que vem do Japão, país onde foi criado, que o objetivo do TPM é operar sem quebras, sem falhas, parada zero. Então, existe dentro dos programas de TPM uma série de requisitos que precisam ser cumpridos, uma série de estratégias que são definidas para que a empresa consiga otimizar o time de manutenção e fazer de cada operador de máquina um braço desse time de manutenção. E com isso, aumentar a confiabilidade do ativo. Nós teremos uma ou duas aulas ainda para frente que tratará de TPM. Portanto, não vou estressar o assunto aqui nessa aula de hoje. Teremos uma oportunidade específica para falarmos de TPM. Isso tudo significa o que então, pessoal? Todos os ativos classe A, vamos ver lá a primeira frase lá em cima. Os ativos classe A, como eu disse, são em média algo próximo de 10% dos ativos de uma empresa. Eles devem receber planos de inspeção, manutenção preditiva, manutenção preventiva, programas de confiabilidade, programas de engenharia de manutenção e programas de TPM. Ou seja, tudo isso aqui não são sugestões de você pode adotar essa ou aquela outra estratégia. São indicações. Eles devem receber isso tudo. São recomendações para que os ativos classe A possam operar de maneira mais satisfatória possível. Tá? Então, todo ativo classe A deve receber essa relação, esse pacote, 6 grupos de manutenção, 6 grupos de atividades de manutenção, para que eles possam ser mantidos em operação. Ok? E, quando houver falhas, porque elas infelizmente sempre ocorrerão, toda e qualquer falha para ativo classe A deve ser anotada, deve ser registrada no que? Em um relatório de não conformidade. E não apenas registrado, isso deve ser tratado, isso deve ser analisado, providências devem ser tomadas. Quem é o time responsável por fazer isso? Engenharia de manutenção. Dentro dos programas, dentro dos planos aqui adotados para os ativos classe A, quem vai tratar das RNCs, relatórios de não conformidade, é a engenharia de manutenção. Então, é o time de engenharia de manutenção, é o programa de engenharia de manutenção, que vai analisar essas não conformidades, vai buscar causas raízes e vai tratar delas com o máximo de rigor, para que aquele problema não volte a ocorrer. Então, os ativos classe A devem receber todas essas atividades aqui. E os ativos classe B? Bom, estes são a maioria dos ativos de uma empresa. Cerca de 60% dos ativos de uma empresa são ativos classe B. Para estes ativos classe B, nós não precisamos adotar a estratégia de implementar tudo isso aqui de atividades para eles. A gente não precisa que eles tenham todas essas atividades de manutenção. Mas é indicado que pelo menos uma dessas 3 aqui seja adotada. Inspeção, preventiva ou preditiva. Então, uma destas 3 é indicado que deva ser adotada para os ativos classe B. E os ativos classe C, que são o restante, né, então 10% de ativos classe A, 60% dos ativos classe B, somam 70%.
faltam 30. Esses 30 que restam compõem os ativos classe C. Estes ativos classe C podem receber, ou seja, não é uma obrigação, não é uma indicação, não é uma exigência, diferente aqui do deve receber. Então nós podemos adotar uma destas atividades para os ativos classe C. Em geral, a que é mais adotada é essa aqui, manutenção corretiva, ou seja, rodar o ativo até a falha. Porque uma vez que ele é um classe C, parte-se da premissa que ele não possui impacto, portanto, ele não impacta nos meus 5 critérios de análise, ou o seu impacto é muito pequeno. Muito pequeno. E se não tem impacto ou o impacto é muito pequeno, não importa, não faz diferença se eu vou tratar daquele problema em 1 hora ou em 5 dias. Na verdade, faz diferença, faz bastante diferença, que é a necessidade de alocar recurso imediatamente após a falha ou não. Quando nós temos essa possibilidade de conviver com a falha de forma bastante tranquila, e isso vai ocorrer com os ativos classe C, é comum que nós adotemos a prática das manutenções corretivas, que significa operar o ativo, rodar o ativo até que ele efetivamente venha a falhar.